Há algumas semanas eu terminei de ler esse livro aqui, A Mentalidade Anticapitalista, e achei que valia um Rodrigo Resenha. Vamos lá? Antes de qualquer coisa, eu devo começar dizendo que esse não é um livro puramente econômico. Não há gráficos, números, nem contas e nem fórmulas aqui. Você não vai encontrar isso aqui. Esse aqui é o típico livro daqueles economistas super liberais, que geralmente também são filósofos, tipo Adam Smith, e eles tentam colocar um pouquinho da sua filosofia de vida nos ensinamentos econômicos. Mises começa pintando um panorama da Europa no momento em que ele escreve o livro. O livro é escrito em 1956. Então, um momento bem pós-guerra, ali no comecinho da Guerra Fria, com quase 10 anos de Guerra Fria, na verdade. Um momento em que a Alemanha estava vivendo um momento de se reerguer, né? A Inglaterra já era uma sombra do que era antes. E Mises quebra a cabeça tentando entender como que um continente que outrora fora a maior potência global se rendeu dessa maneira ao socialismo, ao comunismo e ao keynesianismo. A explicação, segundo ele, até passa pelo fato da Europa estar se reerguendo, então estava em crise e o comunismo e a abolição de um sistema monetário como era conhecido começou a ficar atraente. Sim, isso é um fato, mas para ele existe um sentimento muito maior que move toda essa guinada à esquerda na Europa naquele momento. E é um sentimento chamado ressentimento. Ele utiliza essa palavra ressentimento em vários momentos do livro, vários mesmo. Como, por exemplo, ele cita o ressentimento dos primos. Os primos são uma figura muito conhecida na Europa na Revolução Industrial. Vou explicar como funciona. Antes da Revolução Industrial, você tinha burgos e feudos. Então você não tinha interior e cidade, eram burgos e feudos. Os burgos eram frequentados pelas pessoas que faziam mercantilismo, trocavam... Eu ia falar batata, mas não existia batata na Europa. Trocavam mercadorias, trigo, cevada, provenientes de outros feudos. E durante a Revolução Industrial, quem tinha capital e recursos para abrir fábricas a vapor eram justamente essas pessoas que saíam, faziam esse translado e se arriscavam na era feudal. Ou pelo menos as famílias, os filhos, os netos dessas pessoas que se arriscavam e acumulavam recursos. Os que ficavam nos feudos e não saíam faziam parte do campesinato. Esse campesinato era formado por camponeses que viraram os proletários, né, na época da Revolução Industrial. Quando as monarquias foram caindo na Europa, esses burgueses passaram a ter um poder muito maior, porque não existia mais uma elite de nascimento. Na verdade, quem tinha dinheiro podia comprar o que quisesse e eles tinham muito dinheiro. E justamente porque eram da família, dividia-se esse valor pela família. E as figuras laterais dessas famílias, que eram os primos que não contribuíam em nada para o funcionamento dessas fábricas, se sentiam menosprezados porque não recebiam o que eles achavam que mereciam, sendo que eles não têm qualquer participação na abertura, na manutenção, administração, nada. Eles olham para o céu o dia inteiro e ficam recebendo dinheiro e ainda reclamam. Então essas pessoas começam a frequentar na Europa reuniões de partidos comunistas e socialistas
achando que vão receber mais dinheiro. E é claro, esse grupo que a gente está falando é da burguesia. E aí, me fazendo utilizar do argumento do podcaster Felipe Figueiredo, burguesia significa elite mercantil urbana, tá? Não é o sentido que o Cazuza dá a música dele de burguesia. E esse período que eu tô falando, de Revolução Industrial, até um pouquinho depois, chama-se Belle Époque, se você quiser depois pesquisar, que é o período antes da Primeira Guerra Mundial. Que também não era chamada de Guerra Mundial, era chamada de a Grande Guerra, para acabar com todas as guerras, para findar todas as guerras. Mises também fala do ressentimento do homem intelectual que trabalha atrás de uma mesa o dia inteiro. Esse cara tinha noções de geografia, política, geopolítica, astronomia, matemática e tudo mais que os pais deles puderam pagar de educação, e ele não se conformava ao ver que um homem comum conseguia ganhar até mais do que ele, simplesmente porque eles colocavam a mão na massa. Só um parênteses, no Brasil isso nunca iria acontecer porque a gente teve certeza de humilhar muito bem a classe trabalhadora braçal. Esse parênteses não é do Mises, é meu. Eu acredito que na Europa exista na arte de servir algum valor, na verdade muito valor, e aqui no Brasil as pessoas humilham as pessoas que têm trabalhos braçais, e servir não é uma arte, e sim degradante, e isso não é bacana. Servir é sim uma arte, e trabalho braçal é sim digno. O autor está também pintando a todo momento a Europa como um lugar bom que se corrompeu. E ele vivia nos Estados Unidos nessa época, e ele vive batendo na tecla de como os americanos estavam indo contra a maré europeia. Eu não acho que seja coincidência as coisas que estão acontecendo hoje no país. Enfim, recomendo muito o livro. Leiam que vocês vão gostar.